Jeremias foi um profeta do reino de Judá entre o século VII e VI antes de Cristo, conhecido como profeta chorão, devido ao seu sofrimento e lamento pela rebeldia de Israel contra Deus. Sua mensagem era bastante impopular no seu tempo. Jeremias viveu durante os últimos dias de Judá, antes da queda de Jerusalém e do cativeiro na Babilônia. O profeta das lágrimas, como também é chamado, começou a profetizar ainda muito jovem. Ele era filho de Ilquias, o sacerdote de Anatote, uma cidade no território benjamita, localizada a poucos quilômetros de Jerusalém. Seu chamado foi relevante principalmente para anunciar o julgamento de Deus, devido à idolatria e injustiça de povo. Jeremias transmitiu uma mensagem severa da parte de Deus, o que o levou a ser preso, surrado e ameaçado repetidamente pelos líderes religiosos e políticos da época. Ele exerceu o seu ministério durante os reinados de Josias, Joaquim e Zedequias, reis de Judá. Jeremias teve uma vida solitária, pois a sua mensagem não era agradável ao público. Ele foi proibido por Deus de se casar. Essa era uma forma de mostrar com sua própria vida que as coisas triviais iriam cessar brevemente por causa do exílio na Babilônia. Jeremias profetizou durante os 40 anos finais de Judá, até a invasão de Jerusalém e a deportação dos judeus para a Babilônia. O rei babilônico Nabucodonosor, porém, libertou Jeremias, o deixando ficar em Judá, junto do governador Gedalias. Mas quando este foi assassinado, os judeus, que ainda restaram em Judá, fugiram para o Egito e levaram Jeremias à força, contrariando a vontade de Deus. No Egito, Jeremias profetizou contra os judeus que buscavam proteção junto aos egípcios e também contra várias nações desobedientes. Além de predizer a invasão da Babilônia e o cativeiro, Jeremias também anteviu a destruição deste império no final de 70 anos de domínio e o regresso dos judeus para sua terra. Provavelmente Jeremias terá passado seus últimos dias exilado no Egito. Origem e família de Jeremias. Jeremias era um sacerdote de Anatote, uma terra benjamita, localizada nas proximidades de Jerusalém. Seu pai se chamava Ilquias. Este foi o sumo sacerdote que encontrou o livro da lei do Senhor nos dias do reinado de Josias. Jeremias cresceu numa família temente a Deus, que o instruiu a seguir os princípios e ordenanças do Senhor. Jeremias é proibido de se casar. Jeremias tinha uma vida bastante solitária, não somente por sua personalidade, ou pela sua mensagem impopular sobre punição divina, mas de certa maneira, por ordem divina. Por causa do juízo iminente, Deus mandou que Jeremias não se casasse nem tivesse filhos, como forma de exemplificar o que aconteceria às pessoas de Judá. O chamado de Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Deus chamou Jeremias para o ministério profético para anunciar as mensagens divinas, quando ainda era bastante jovem, talvez por isso o seu receio em atender ao chamado, pois teria que se dirigir aos anciãos e líderes da terra. Jeremias não se sentia maduro o suficiente e sabia que as pessoas não lhe dariam credibilidade. Mas Deus encorajou Jeremias, dizendo que estaria com ele e que o protegeria. Ele tocou nos lábios de Jeremias, lhe dando a sua palavra e autoridade para anunciar por voz. Naquele tempo, o povo viva afastado de Deus. Por isso, a palavra de julgamento divino sobre Judá deveria ser proclamada devido à idolatria e desobediência. Jeremias também foi chamado ao celibato e a dedicar-se somente ao ofício de profeta. A mensagem do profeta Jeremias. Primeiramente, Jeremias chamava o povo a voltar-se para Deus, mas o povo e seus líderes recusavam-se. A mensagem de Jeremias traduzia o chamado ao arrependimento de Judá, a fim de evitar o julgamento divino que viria, tal como sobreveio ao reino de Israel. Eles já tinham experimentado um cativeiro pelos assírios, e mesmo assim,
persistiram no seu pecado, não se voltando para Deus. O povo, os líderes e até mesmo os religiosos detestavam ouvir as mensagens de Deus por Jeremias. Por isso conspiravam contra a vida dele, sendo preso muitas vezes e até exilado no Egito. O ministério de Jeremias era solitário e sua mensagem aborrecia aqueles que a ouviam. Como o povo não se arrependia, vivendo uma religião hipócrita, seria julgado pelos seus pecados. Já não haveria mais chances. Judá seria invadido e não escaparia da Babilônia. Os lamentos e orações do profeta das lágrimas. Jeremias pregava para pessoas que lhe eram hostis e que já tinham fechado seus ouvidos para Deus. Ele era um homem introspectivo e subestimado, e por transmitir as palavras de Deus estava triste e sozinho. Jeremias era um homem sensível e fiel em meio a uma sociedade agressiva e corrupta. Desiludido com as pessoas, ele lamentava e sempre buscava a Deus em oração. Apesar de Jeremias lamentar muitas vezes do ofício que exercia no meio do povo, ele nunca deixou de profetizar em fidelidade a Deus. Deus cuidou do profeta chorão e sempre o encorajava. A obediência de Jeremias o levou a ser açoitado, ridicularizado, preso, desprezado, oprimido e exilado, mas nunca deixou de confiar no Senhor. A mensagem de esperança para os exilados. Jeremias profetizou que o exílio do povo não duraria para sempre. Depois de 70 anos, o povo de Judá regressaria novamente para sua terra. Com alegria, voltaria o povo de Deus para viver uma nova aliança com Deus, por causa do seu infinito amor por eles. Jeremias escreveu uma carta para os que viviam no cativeiro, e nela contém um dos versículos mais conhecidos do livro de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz Deus, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Jeremias 29, 11-14. Principais lições da história de Jeremias. Deus usa quem quer para fazer sua vontade. Deus escolhe e usa pessoas improváveis, tal como Jeremias, para tarefas difíceis e inacreditáveis. De Deus não se zomba. Quando Deus é ignorado, consequências graves são inevitáveis. Fidelidade a Deus. Jeremias seguiu o chamado de Deus, mesmo diante da oposição e sofrimento. Coragem para falar a verdade. Ele proclamou mensagens impopulares de arrependimento e juízo, sem medo das consequências. Persistência na missão. Mesmo rejeitado, Jeremias não desistiu de cumprir seu papel profético. Compromisso com Deus. Jeremias mantinha sempre o diálogo aberto com Deus, mesmo quando seu coração estava triste e amargurado. Ele orava, se lamentava na presença de Deus, também intercedeu pelo povo, mesmo quando este recusava Deus. Esperança na renovação. Jeremias profetizou a nova aliança de Deus, mostrando que o juízo não é o fim, mas um convite à renovação. A recompensa nem sempre é vista nesta vida. A bênção eterna de Deus está sobre aqueles que, como Jeremias, permanecem fiéis apesar das provações, sofrimentos e finais tristes.